Sejam todos bem-vindos ao programa Orçamento de Obras em Foco. Bem, qual é a busca desse programa? É falar sobre orçamento e procurar no orçamento questões sobre ser um orçamento assertivo, preciso, dominado. Então, eu sou a Maria Isabel, já venho conversando com vocês há um tempo sobre orçamento e hoje eu vou falar sobre os 10 segredos sobre orçamento de obras que aprendi em 40 anos trabalhando com isso. Desde a universidade até hoje, eu trabalho com orçamento. Isso é muito importante porque a gente vai elucidando várias questões. Esses segredos têm a ver com toda a questão que envolve uma empresa. Por exemplo, né? Temos que entender, a princípio, antes de falar desses segredos, o que vem a ser a engenharia civil e justamente essa complexidade que é a construção civil no qual nós trabalhamos. Entender isso faz entender esses segredos, né? Então, quanto mais profissionais especialistas a empresa e a obra têm, ela dá uma questão, gente, de um processo ágil, de um processo eficaz, principalmente na elaboração orçamentária. Porque, na realidade, a busca de uma construtora, de um escritório, é justamente a eficiência. Então, com esses profissionais, nós podemos procurar ter um orçamento de obra muito mais assertivo, muito mais na meta, e o profissional que faz isso é o orçamentista de obra, que é o cara do orçamento. Quer dizer, linguagem, nós vamos ver mais adiante que ele também é chamado de engenheiro de custo. Mas orçamento, orçamentista é a forma mais usual que a gente tem. Agora, quando o assunto é orçamento, né? Logo vem na nossa mente, na lista de várias planilhas, valores, composições, mensuração de serviços, mas o que acontece? Esse trabalho exaustivo, muitas vezes, ele tem um profissional habilitado, cujo nome é engenheiro de custo. O engenheiro de custo, mais popularmente conhecido como orçamentista, ele é o profissional que faz esse tipo de serviço. Na área da engenharia de custo, ela engloba muito mais do que apenas o levantamento de preços e serviços. O orçamentista, vamos lá, precisa conhecer muitos outros fatores que interferem nesse procedimento do orçamento. O que o orçamentista precisa saber? Elaborar a composição de preços. Fazer a cotação de materiais. Quem faz a cotação de materiais, pelo menos aqueles que estão na curva ABC no A, é o orçamentista, ok? Outra coisa que o orçamentista faz, realização de adaptar a composição ao levantamento de quantitativo, à especificação técnica. Tem uma coisa que é muito importante, que é a leitura de projetos e o projeto de instalações. Conhecer as demais áreas que estão dentro da obra, que vão impactar a viabilidade do empreendimento, é extremamente importante. Então, dessa maneira, para que o orçamento seja feito de forma assertiva, o profissional orçamentista deve ter uma visão global de todas as disciplinas que estão envolvendo o projeto, a execução daquele projeto e, principalmente, saber executar obras civis. Este é um procedimento que super importante e também o orçamentista precisa saber que o BIM passa a ter uma importância primordial. Dentro do orçamento é o BIM 5D. É importante também comentar que os projetos em BIM oferecem uma riqueza de detalhes e também uma grande agilidade na questão do orçamento, no mundo orçamentário. Agilidade aonde? Agilidade do levantamento de quantidades. E aí nós temos que tomar uma atenção que, por conta das obras civis estarem se tornando cada vez mais complexas, surgimento de novos sistemas construtivos, criou-se a necessidade de uma grande integração entre o orçamentista da obra e outros profissionais,
seja ele o projeto e o setor de compras. No projeto, no BIM, é essencial a presença do orçamentista. Então, no momento que a pessoa esteja modelando, ela precisa ter o orçamentista. Por que é grande questão? Você vai descontar todos os vãos? É um fato do BIM 3D. Mas você vai descontar o que excede? Então, essa questão é importante, a questão dos revestimentos, das etapas da obra. Então, quer dizer, o orçamentista, junto de quem modela, junto do arquiteto, junto do engenheiro na realização do projeto, ele é figura primordial. Então, no caso seguinte, desde o momento dessa evolução do processo de desenvolvimento de um projeto, exige que o orçamentista esteja cada vez mais especializado e dentro das novidades. Então, o orçamentista que não sabe BIM 3D está numa situação muito difícil, porque é imprescindível. Porque, na realidade, quem é orçamento, quem trabalha em orçamento, a gente trabalha com diferentes atividades e as planilhas que formamos não são as atividades fins. Não se resume o orçamento nisso. Você desenvolve cronograma, você desenvolve histograma, planejamento, está na gestão, está nas compras. Então, a figura do orçamentista, ele é fundamental. E nessas questões de atribuições de trabalho, destacam-se estar atualizado com novas tecnologias disponíveis no mercado. Ok. Montar uma composição de preços e o BDI. Ok. Elaborar o cronograma e histograma, fundamentais do planejamento de uma obra. Criar nova composição, envolvendo material, mão de obra e equipamentos. Então, a criação da composição é justamente uma das questões mais importantes em relação ao nosso mundo de trabalho. Outra coisa, analisar e atualizar o orçamento conforme as mudanças do projeto. Bem, determinar as estimativas de custo de cada item do projeto. Desenvolver as estimativas de custo dos recursos necessários para contemplar as atividades de projeto. Então, na realidade, os segredos envolvem essa complexidade, mas existe o maior desafio do orçamentista. Essa pergunta. Você consegue fazer um orçamento 100% correto? Essa é a pergunta que nós nos fazemos o tempo todo. Eu me fiz durante 40 anos e vou continuar fazendo. Desde o primeiro ano da universidade, eu trabalho com projeto e orçamento. E à medida que eu fui crescendo, à medida que as minhas escolhas foram acontecendo, eu fui para o lado do orçamento. E nessa questão, aí que você começa a se envolver atualmente com outros aspectos, desde o momento que você precisa e quer uma elaboração orçamentária correta. Bom, vamos lá. A gente também tem que pensar na análise do mercado, tá? Então, eu não faço orçamento sem olhar o mercado. O que o mercado espera, tá? Qual é o custo esperado do mercado? E essa análise do mercado, ela tem um filtro de cenários desafiantes, de metas e foco nas atividades de engenharia e arquitetura realmente importantes e lucrativas. Então, o orçamentista é um cara ligado e também tem que se ter no escritório uma mudança de atitude quanto à contratação técnica, a colaboradores, a empreiteiros, a fornecedores. Então, nesse mundo de constantes mudanças, o escritório também não pode ser estático, assim como a todo o setor de orçamento. Precisamos ter um controle de custo eficaz. E aí entra os setores financeiro e contábil, sempre atentos, sempre atentos. No transcorrer da vida, nós vamos entender que a contabilidade e o financeiro, eles trabalham junto com o orçamento, e esse sucesso de que eu faço um orçamento 100% correto, não é no momento do orçamento. Sim, é o momento do orçamento, o momento da contratação, o momento da execução da obra e principalmente no resultado final. Isto é, eu cheguei ao preço e aí precisa ter muita capacitação.
Não se aprende assim. Se aprende sim com a vida, mas também se aprende estudando. Orçamentista é um cara que estuda, né? Outra questão, a necessidade de um orçamento cada vez mais analíticos, com custos reais, estimativas precisas, BDI adequado. Então, se você tem um escritório que te dá base para isso tudo, tá ótimo. Além do seu conhecimento, você tem um setor contábil, um setor financeiro atento, tá ótimo. Então, um escritório em que eu possa ter o avanço da tecnologia BIM na elaboração de projetos, orçamentos, a compra de aplicativos, software, plugins, orçamento precisa de tecnologia. Esse é um aspecto que envolve bastante e é caro, muito caro. E tem uma coisa o seguinte, que é muito importante: as construtoras hoje, os escritórios hoje, têm uma exigência de se adequar aos projetos e orçamentos em BIM, tá? Então, aí nós temos uma leitura muito diferenciada. E atenção, captação de clientes, LinkedIn, YouTube, Instagram, Facebook, ADS, o Google ADS, público de intenção, né? Profissional, tráfego pago. Então, a gente começa a entrar nessas questões. Aí vem a história e os 10 segredos. Hein, Marisabel, quais são finalmente os seus 10 segredos? Então, vou falar para vocês o primeiro. Super segredo, saber ler projetos de diversas disciplinas da arquitetura e engenharia e saber executar obras civis. Este é o segredo número um. Se você não sabe executar, pode ser uma coisa coloquial demais, mas se você não sabe executar, é muito difícil você chegar a um orçamento extremamente assertivo. E se você não tem conhecimento de diversas disciplinas, até mesmo BIM, porque o orçamentista, sem saber BIM atualmente, ele está fora do mercado. Né? Outro segredo, que ainda é um, por exemplo, Teatro Municipal, eu tenho várias histórias que eu trabalhei. Obra de restauro precisa que quem projeta a arquitetura, a restauração, ela tenha do lado o orçamentista. Porque o restauro é uma característica completamente diferente, minha gente, porque o restauro, você vai trabalhar com serviços que não são coloquiais. Então, são serviços, às vezes, que vão ser feitos por artistas, por artesãos. E como é que você orça isso? Você orça isso, eu vou pegar composições próprias da EMOP, do SCO, ambos do Rio de Janeiro? Não, elas não suportam todo esse conhecimento de um projeto de restauração. O projeto de restauração necessita que o orçamentista, além de conhecer as disciplinas, ele também conheça a forma executiva. Não se faz obra de restauro sem saber como fazer. E essa questão, que eu que faço obras de restauro, uma fase do Teatro Municipal eu trabalhei, então era primordial esse conhecimento, tá? E até mesmo porque você precisa ver como o serviço está sendo executado para você criar composições de custo. Porque em restauro você cria composições de custo muitas, 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 porque não há livros, né, tão específicos para o restauro. Um caminho que você pode ter no restauro que eu tive são os cadernos do IFAM. São maravilhosos. Eles fazem as etapas executivas do serviço. Então, caso você não tenha uma oportunidade para fazer isso, para estar do lado de quem projeta, o caderno do IFAM, ele é primordial. E isso eu fiz na época do Teatro Municipal. Outro projeto que eu trabalhei foi a Casa do Estudante, na Avenida Rui Barbosa, em Botafogo. Também foi uma obra de restauração muito interessante, umas esquadrias maravilhosas. Tinha momentos de arqueologia, tá? Porque, na realidade, à medida que você vai conhecendo a obra, aí teve lá umas escavações para poder se fazer um trabalho, aí se deteve com construções que chamamos, na época, um arqueologista, foi estudado,
E aí se passou a ter um outro fundamento nessa arquitetura tão bonita e tão interessante. Prospecções pictóricas nós fizemos. Então, foi um orçamento, por exemplo, nível de esquadrias. Primeira coisa que você faz num orçamento de restauro é fazer a ficha de verificação. Então, essa ficha de verificação de esquadrias, de piso, de ferragens, isso vem antes do orçamento. Então, quer dizer, a obra de restauro é tão caracterizada, né, por questões tão específicas dela mesmo, afora o levantamento histórico que se faz, sabe? E isso fez com que o orçamento até ele tivesse uma projeção muito grande, porque houve criações de composição, tá? Essa é uma característica. O segredo um ele traz, nos leva o quê? O que que ele nos leva? Nos leva ao entendimento dos procedimentos, das disciplinas que envolvem esses projetos. E, consequentemente, para você orçar, principalmente o restauro tem essa caracterização, você tem que saber executar a obra. Tá bom? Então, isso daí a gente faz, e não é para, não, é complicado, não, nada como estudo. Agora, tem um segredo número 2, que é o caos, que todo mundo não entende, que uma visita técnica não é chegar lá, abrir projeto com a opção de engenheiros, arquitetos, orçamentistas e sair correndo. A fazer a visita técnica é de um detalhe, tá? De um detalhe total. Aliás, quem faz a visita técnica é quem faz orçamento de obra. E essa coisa, eu, como orçamentista, não dou isso para ninguém. Porque se você não for ver, você não entende como você vai executar. Por exemplo, nessa imagem, você vê aí, como é que você vai levar um material de uma estrada desse nível? Quando isso é muito comum em obras pesadas, orçamentos de obras pesadas, em que constantemente você está fazendo os caminhos para o material chegar. O material até pode chegar por helicóptero, pode chegar. Então, é uma obra muito complicada, a obra pesada, tá? Por conta desses detalhes, é uma obra que você tem que fazer visita técnica. A visita técnica, estudo do local, a convenção coletiva da região, o CCT, né? Saber que em volta da sua área de obra, quais são as comunidades que existem, como é que você vai executar, como é que você vai levar a mão de obra. Existe mão de obra, ou, melhor ainda falando, colaboradores nessa região. Não existe a sua totalidade. É uma obra complexa que eu vou fazer. Então, eu vou ter que trazer do meu estado, da capital, para lugares como esses, profissionais habilitados para executar a obra. Então, não fazer a visita técnica, eu não vou falar mais nada. Então, o segredo número 2 é executar a visita técnica. E o 3, conhecer os critérios de medição que estão no edital, que esses critérios de medição estão vinculados aos serviços que estão na sua especificação técnica. Há também algumas características de canteiro de obras que estão no edital. Como é que você vai medir esses serviços? Que serviços você vai trabalhar? Existe algum tipo de exigência? Então, ler o edital é tudo. Segredo 4, já falei, que é a convenção coletiva de trabalho, que é da região da obra. O CCT, ele vai entrar nas suas questões de colaboradores, os ganhos trabalhistas, o custo hora, a questão de vale alimentação, transporte, faltas que podem ter, cesta básica, a questão de saúde também, né? Então, isso vai entrar. Então, se você não ler, como é que fica o seu orçamento? Segredo 5, montar a sua própria composição de custo. Este é um segredo fundamental. O quinto segredo é justamente que dá base para você ganhar uma obra, tá? Mas quando você trabalha em iniciativa governamental, não se esqueça que você tem as composições que o governo estabelece pela Lei 7.983 de 2013, que é SINAP e CICRO.
é importante saber que nesses sistemas eles compõem composições que são específicas para a obra que você está se propondo orçar e certamente executar, mas às vezes isso não acontece. Houve um problema de interpretação desses órgãos governamentais, então você tem que criar a composição. A criação da composição é uma vida própria, é uma vida que o orçamentista tem. Agora, qual é o outro segredo? É o segredo 6. Conhecer, interpretar procedimentos de cotação de materiais e equipamentos, como FOB, que é o preço que eu vou pegar na empresa. CIF é o preço de material posto na obra. Frete, transporte, descarga, são detalhes que nós temos que trabalhar. Segredo 7 é identificar os serviços importantes na curva ABC. A curva ABC é o braço direito do orçamentista. Na curva A, ela trabalha com percentuais acumulados. O A é até 50% da sua obra, o B até 80% e o C é de 80% para baixo. Bom, na iniciativa privada, nós observamos muito A e muito B. Já no TCU, Tribunal de Contas de União, a observação está em cima do A, até 50%. E é quando você identifica, o que você faz? Você novamente levanta esses serviços, novamente você analisa os preços, porque se você está olhando no A, são os serviços que correspondem a 50% total da obra. Então, quando você vê uma obra de urbanismo na Orla de Aracaju de Sergipe, que foi um trabalho que eu executei, a curva ABC foi básica, até porque ela balizou a especificação técnica, tá? Os acabamentos. Então, na realidade, o que a gente fez aí? Nós fizemos o orçamento como estava especificado e depois, para avaliação final, levantamos a curva ABC. A curva BC, quem é? É o braço direito do orçamento. Então, aí ela foi identificando para nós quais eram os serviços, estavam lá no topo dos 50%, depois o topo de 80%, que poderiam ser, naquela fase, que não era uma fase licitatória, mas era licitatória no sentido de você ganhar a obra, não, era uma fase que precedia a licitação. Então, era muito importante essa avaliação de projeto. E a avaliação de projeto, muitas vezes, é feita através da curva ABC. Tem que respirar. Aí vem a tributação, que é o segredo 8. Né? Tributação, saber de tributos, saber de leis, de licitação, de contratos, de forma plena, porque no momento que você está executando o orçamento, todos esses quesitos entram. Tá? Então, o orçamento não é só levantar quantidades, é uma análise global de diversas disciplinas. Isso se tem com tempo. Sim, se tem com tempo, mas é importante saber agora, como também no segredo 9, estou falando junto, é estar atualizada no BIM, do projeto ao orçamento, que é o BIM 5D. O BIM 5D é o orçamento, é o levantamento de quantidades, e que depende de um projeto 3D, BIM 3D, excelente. Porque se você está trabalhando no BIM, e você comprou um sistema de BIM 5D associado ao BIM 3D, o que vai acontecer, se o projeto não está muito bem definido, ele não roda, ele não faz. E aí estamos caminhando para que segredo 10. Disciplina. Orçamentista é um cara disciplinado, pelo amor de Deus, não pode pular etapas, sabe? Existe uma questão progressiva para você ir na sua obra, tá? E no seu orçamento, desde até o fechamento de proposta. Então, ter disciplina, tá? E aí tem um segredo extra, porque a gente nunca fecha em 10, né? Tem um outro segredo extra, que é saber calcular o BDI. Ok? O BDI é tudo. Pela 2.622, que é o acórdão do BDI, ele taxa os percentuais do BDI de acordo com a obra. Ok? Mas você tem que calcular o seu BDI. Ok?
Então, minha gente, o que é que acontece? É sempre bom saber, vamos lá, que o grau da precisão do orçamento a ser elaborado depende do grau de refinamento das informações disponíveis. Essas informações disponíveis aonde? No projeto. Então, nós tivemos 10 segredos e agora falamos de um segredo que era o quê? O último, o extra, que era o BDI. Então, à medida que eu tenho no projeto grandes informações, quanto mais informações, eu vou chegar com o orçamento mais perto do preço real. Então, temos de analisar, sim, e é sempre bom saber a complexidade do que vem a ser um orçamento de obras, porque é uma das etapas mais críticas de qualquer projeto de construção. Porque é do orçamento, do fechamento dessa obra, que se faz o quê? A roda de dinheiro da sua empresa. É o orçamento, ok? Então, o orçamento se apresenta assim como uma referência fundamental ao desenvolvimento executivo de uma obra e da vida da empresa. Então, o orçamento bem feito precisa disso. Até porque, nessa orçamentação, nenhum parâmetro deve ser considerado fixo para os contratos da empresa. Exigem análise adequada para cada orçamento a ser elaborado. Vamos lá. Análise adequada pode ser construção nova, reforma, restauro, orçamento de instalações prediais, orçamento pesado, tá? Obras pesadas, túnel, ferrovias, VLT, portos, hidrelétricas, sistemas viários, saneamento e por aí vai. Então, todas essas obras dependem de um projeto muito bem feito. E aí, isso ajuda ao orçamentista, dentro do projeto, para se fazer uma análise adequada. E sempre essa análise adequada vem antes de você orçar, de um plano executivo do orçamento, proveniente esse plano do projeto das especificações e da visita técnica. Aí você gera a EAP, estrutura analítica do projeto, e aí você começa a fazer análise adequada. Que tipo de fornecedor, que vamos ter que criar composições, quais são as mão de obra específicas para o fato, né? E cabe ressaltar, que aí eu fico falando bem assim, que o custo da obra é regional. Então, se você está aqui no Rio de Janeiro, né, onde eu estou, e você está fazendo uma obra para Sergipe, para Aracaju, lá o preço é diferente, ela é regional. A produtividade da mão de obra é outra, os encargos sociais são outros, os preços dos materiais são outros. Então, você não pode fazer um orçamento da sua região pensando que aquele preço da sua região vai compor o orçamento do estado, outro estado que você esteja fazendo. Não vai. Os estados brasileiros são diferentes em seus custos. Pode ter alguma coisa similar, mas é importante que vocês entendam que similar não é equivalente. Então, o custo de uma obra é regional. E aí eu vou fechando os conceitos. Comecei falando de como é a complexidade de uma obra civil, a complexidade de se fazer um orçamento, os segredos, e agora eu vou contando, né? Cada passo a passo que o orçamentista, em frente à sua tela do seu notebook ou computador, ele começa a avaliar. Que aí os preços são regionais e os preços dos insumos, eles variam com a demanda também. Então, isso é muito importante. E é sempre bom saber que temos que considerar que os custos unitários dos serviços só podem ser calculados por empreendimento. Não existe, não, é a mesma casa que eu estou fazendo numa região. Aí eu vou para o interior do meu estado com a mesma casa. O preço é outro, o terreno é outro, a localização é outra, os tributos são outros. Completamente, a tributação é outra. Por exemplo, no meu estado, eu tenho 23 municípios, cada município com seu
com as suas convenções coletivas de trabalho diferentes. Então, eu moro no Rio de Janeiro. Então, se eu pensar numa coisa dessa, eu estou fazendo orçamento errado. E é sempre bom saber também os custos definidos para serviços semelhantes, cuidado, podem ser próximos, porém, necessariamente não são iguais, não são iguais. Entenderam? Então, esse é o programa. E aí, concluindo, tá, essa nossa conversa, né, esse nosso programa, Orçamento de Obras em Foco, falando dos 10 segredos de 40 anos de vida profissional, eu digo o seguinte, que o orçamento é um processo que vai sendo elaborado progressivamente. E para termos a garantia mínima que teremos uma estimativa mais próxima da realidade, eu preciso ter a melhor informação possível em cada etapa de elaboração do projeto, da especificação, fazer um plano, né, de ataque, um plano elaborativo, uma EAP, estrutura analítica do projeto, um plano executivo muito bem feito.